Esse é o Diogo no Texto. Nossa conversa de hoje começa com o texto de Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. O texto bíblico apontado diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu gostaria de chamar a sua atenção que a conclusão desse texto talvez seja mais importante, porque existe nela um mandamento. Jesus, nas palavras registradas do evangelista Mateus, vai dizer a nós: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E esses mandamentos, sejam perfeitos, trazem aos nossos ouvidos e à nossa primeira leitura um profundo incômodo, porque a palavra perfeição, dentro do nosso contexto, é um indicativo de algo que sempre usamos no jargão popular, ser impossível, isso é, não pode ser feito, conquistado. Por que então Jesus nos pede perfeição? Por que o texto bíblico diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês? Talvez ajude a gente a compreender esse texto, pensar um pouquinho na realidade do que ele diz. Perfeito, aqui, o termo utilizado no texto bíblico, não está falando da perfeição da palavra como entendemos no nosso português. O termo original é teleios, que literalmente quer dizer aquilo que atinge a sua finalidade, algo que é completo, que é amadurecido. Nós poderíamos dizer que a faca cumpre a sua finalidade quando corta, porque é feita para cortar, e a colher quando é usada como uma ferramenta de alimentar ou de comer, porque ela foi criada para isso. Claro que quando o assunto é o ser humano, essas coisas se tornam um tanto mais complexas, já que temos muitas camadas de possibilidades de vida. Mas o texto bíblico está pedindo isso, está dizendo, portanto, cumpram a finalidade como o Pai de vocês a cumpre. Sejam completos e amadurecidos, como o Pai de vocês é. O texto fica ainda mais nítido e claro quando começa a trabalhar com as negativas. Isso é, o que é o contrário do teleios que Deus propõe a esses versículos. Jesus vai dizer coisas do tipo, verso 43, ame a seu próximo e odeie ao seu inimigo. Se vocês amarem aqueles que os amam, verso 46, e o verso 47, se vocês saudarem apenas os seus irmãos. Nesses versículos estão contido o contrário daquilo que Jesus está pedindo a nós. A gente pode falar aqui das negativas, da imperfeição. O texto deixa claro, por exemplo, no verso 43, que aqui as negativas são a ação de quem não cumpre a finalidade de que Deus deseja. E o que fica nítido e exposto é que ele está falando sobre um amor seletivo. Odeie ao seu inimigo. Amem aqueles que os amam e devolvem a mesma atenção e cuidado que vocês. Saudem apenas os seus irmãos. O texto está construindo uma história e uma história de narrativa nós muito presente no contexto judaico em que Jesus expõe essas palavras, aonde o cumprimento do amor de Deus é um cumprimento seletivo. Eu deposito afeição, gentileza, respeito, justiça, cuidado, ou seja, tudo isso que agrupa a ideia de amor, àqueles que são próximos a mim, mas não àqueles que são os meus inimigos. A literalidade do termo inimigo nesse texto é daquele que contrapõe as minhas opiniões e vontade. Então todos os que não participam do meu grupo religioso, que não participam das minhas escolhas ideológicas, todos esses não são alvos do meu amor, mas podem ser, por exemplo, no texto bíblico, alvos do meu ódio.
Se eu amo apenas aqueles que me devolvem amor, isso é, que estão dentro do grupo que eu me afeiçoo, Jesus vai dizer, vocês não fazem nada demais. E se vocês saudarem, tratarem com cordialidade, com hospitalidade, com carinho, apenas os seus irmãos, isso é, aqueles que pertencem ao seu grupo de atenção, então vocês não fazem nada demais. Jesus vai dizer, até os que não creem fazem isso. E todos esses versos estão impondo a nós a ideia da imperfeição. A pergunta que fica então é, o que é a perfeição do texto? O que é sejam perfeitos? E qual é a proposta que nós temos a cumprir diante desse mandamento do Senhor? Bom, o próprio texto também responde. As partes grifadas dizem muito. Jesus vai dizer em negativa a odeie o seu inimigo, por exemplo, no verso 43, e depois no verso 44, dizendo, amem os seus inimigos. No verso 45 ele vai dizer na parte B, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. E ele está falando sobre o Pai. Porque a proposta final do verso 48 é que nós sejamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amem os seus inimigos. Poderia resumir muito bem esse verso. Quem são então os perfeitos nesse texto bíblico e como fazemos isso? Quando amamos os inimigos, demonstramos gentileza, cuidado com o que temos, afeição, e com aqueles que consideramos em oposição ou inimigos. Isso é, porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando amamos sem distinção, cumprimos a perfeição que Deus desejou. Como cumprimos então o nosso teleios? Cumprimos a perfeição, o amadurecimento e a completude que Deus nos manda, quando não amamos apenas aqueles que nos saudam com gentileza, que são do nosso grupo de irmãos, que nos demonstram afeição e respondem aos nossos desejos, ou então que não nos fazem oposição de opinião ou ideologia. Jesus está dizendo, vocês são perfeitos quando agem como o Pai de vocês, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E como Deus faz isso? Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Nós cumprimos o teleios, a nossa finalidade diante desse texto bíblico, quando amamos as pessoas sem distinção. Quando depositamos sobre elas carinho, gentileza, justiça, independente do fato de elas estarem dentro do nosso círculo de opinião ou cumprirem e serem parte da nossa religião. Quando nós amamos bons e maus, justos e injustos, e demonstramos sobre eles justiça, respeito, cuidado e gentileza, cumprimos o teleios conforme Deus nos chamou a fazer. Esse foi o Diogo no Texto. Espero que tenha sido de bom proveito para você. Nos encontramos por aqui mais vezes. Tchau, tchau.